Boa noite, gente. Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho, né, o que é o ambiente de produção, né, o que é uma ordem de produção, como funciona o fluxo básico, né, de contabilização, tá? De uma linha de produção. Então agora nós vamos começar de fato a aprofundar os estudos dentro da disciplina, tá bom? Dentro da matéria de contabilidade de custos 1, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou deixar aqui em tela cheia o slide para ficar mais fácil, tá bom? Então, a produção, né? O que é a produção? Existem basicamente dois tipos de produção. O que determina qual o sistema de apuração de custos a ser utilizado é o processo produtivo da empresa. Então, basicamente, tá? A produção por ordem, que é o primeiro formato que nós vamos estudar, ela é um, um formato adequado para produção de itens de bens de capital de maior valor. Por exemplo, navio, avião, uma turbina hidrelétrica. Então você produz um avião, né, e demora um certo tempo para produzir esse avião, né? A mesma coisa no navio, né? O navio demora meses para ser concluído. Então você abre uma única ordem de produção, tá? Que é a produção por ordem. Então você vai acumular os custos, né, dessa produção específica dentro dessa ordem. Então, na verdade, a ordem de produção ela é basicamente um coletor de custos, tá? Então, trazendo para a contabilidade, a ordem de produção é como se fosse um razonete, tá? Onde é feita a contabilização desses insumos, do material aplicado, né? Nessa ordem de produção, e depois tem o critério de rateio, né? Que você vai adotar para poder fazer a absorção da mão de obra direta, dos gastos gerais de fabricação, da mão de obra indireta e dos custos indiretos de fabricação. Mas isso eu vou mostrar no próximo material que eu preparei para vocês, tá bom? Então, a produção por ordem, né, também conhecida como produção por encomenda, né, é um tipo de produção, de produção, né, um tipo de ordem que vai atender a indústria que trabalha com itens de grande porte, tá? Como eu falei, navio, avião, turbina elétrica e por assim vai, tá bom? A produção contínua também é um outro formato de produção, né? Também conhecida como produção em série. Esse tipo de produção ocorre quando a indústria se dedica à fabricação de produtos iguais e de pequeno porte. Por ser muita a procura desses itens, são fabricados em grandes quantidades e permanecem no estoque da indústria, aguardando os pedidos dos revendedores. Então, geralmente, tudo que é produzido, né, em é, são itens de menor porte, vamos colocar assim, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, sabão em pó, o leite, uma latinha de refrigerante, o medicamento, né? A caixinha de remédio que você compra na farmácia, isso é produzido de forma contínua. E também existe uma ordem de produção para acomodar esses itens produzidos. O que acontece é que na produção contínua você trabalha com o conceito de lote padrão. O que é o lote padrão? O lote padrão é uma quantidade mínima a ser produzida daquele determinado item. Por exemplo, um medicamento, você não produz uma caixa apenas e despacha isso para a distribuidora e depois a distribuidora despacha para a farmácia. Você vai produzir um lote, tá? Geralmente com 1.000 unidades, né? Dependendo do produto, né, dependendo do medicamento que está sendo produzido, né, você fixa uma quantidade padrão, né, do lote padrão, e esse lote ele é remetido para a distribuidora ou fica em estoque e vai sendo encaminhado para a distribuidora e para a farmácia conforme a demanda de mercado assim o requeira, tá? Então é basicamente isso, tá bom? A produção contínua ela atende esses itens de pequeno porte, vamos considerar assim. Em ambos os casos, o processo de produção poderá ser simples ou complexo. Se simples, o produto passa por uma única fase de produção, ocasião em que os elementos de custos, matéria-prima, mão de obra, gastos gerais de fabricação são apropriados nas próprias ordens de produção. Então aqui cabe um esclarecimento, tá? Esse tipo de formato ele quase nunca é utilizado. Você utiliza esse tipo de formato de acomodação, de alocação de custos, né, de absorção de custos para itens de capital maior, né? Por exemplo, um navio, né? Você produz um único navio, então você consegue direcionar. Você sabe que as pessoas que estão trabalhando ali, né,
os funcionários que estão fazendo o acabamento, fazendo a construção, né, a acomodação de peças, a montagem do navio propriamente dita, eles estão 100% dedicados à fabricação daquele navio. Já numa indústria farmacêutica, por exemplo, ou numa indústria de sabão, você tem pessoas que trabalham para vários lotes, né? Então, eles colocam lá o blister, né, junto com os comprimidos, e a máquina ela vai blistando esses comprimidos e já vai encartuchando, colocando no cartucho, que é a caixinha de papelão. Isso, na verdade, você só consegue alocar o que houve de fato de mão de obra indireta, através de um critério de rateio. Então, você usa um direcionador de custos, tá? O que é conhecido como direcionador de custos, que pode ser o apontamento de horas produtivas. Então, começou a produção daquele lote X, né, para fazer 1000 quantidades de um determinado medicamento, então começa a contagem de horas que esse lote começou a se produzir até o término desse lote. Então ficaram 6 horas na bristadeira, por exemplo. Então você aloca essa mão de obra direta, né, encontra o valor da hora trabalhada e acomoda esse custo, você aponta esse custo na ordem de produção via sistema, tá? Via ERP, pode ser o SAP, Microsiga, um Oracle, tá? Então tudo isso ele é tratado dentro de um ERP, tá bom? Então existe alguém que vai informar isso lá na fábrica, né? Quando que começou a produção, quando terminou, para fazer o cálculo da hora certinha, da hora trabalhada, tá bom? E se complexo, o produto passa por várias etapas, foi como eu comentei. Então, o departamento de transformação, os elementos de custos, mão de obra direta, taxa de fabricação, matéria-prima, são apropriados de forma cumulativa em planilha de produção, PPs, em cada uma dessas etapas, o departamento de transformação, tá? Eu vou passar um slide aqui básico primeiro, só para a gente entender. Eu ia mostrar a planilha em Excel, mas eu vou primeiro mostrar aqui para a gente entender mais ou menos aqui como que funciona, né, esse fluxo de apontamento de custos, tá? De horas trabalhadas, a quantidade que foi produzida. Então, nesse exemplo, né, o modelo de ordem da produção, uma produção simples, o produto X, tá? A requisição é o número que é gerado no sistema para essa ordem de produção, tá? A quantidade que foi produzida, 20 quilos de sabão em pó, por exemplo, né? Ao custo total de R$ 1.200, foram destinadas, né, aplicadas de horas trabalhadas, né, de pessoal trabalhando propriamente dito na produção desses 20 quilos, 240 horas, a um custo de R$ 500. Tá? Aí o gasto geral de fabricação, você usa um critério de rateio, que a gente considerou 40%, tá, para chegar no total do custo. Então, o que vai compor o custo do produto, na verdade, é a matéria-prima e a mão de obra que você determina através das horas produzidas, que são indicadores de custos, direcionadores de custos, tá bom? Os gastos gerais de fabricação, assim como a mão de obra indireta e o custo direto de fabricação, ele é alocado ao produto através de um critério de rateio que eu também vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Eu vou abrir aqui a planilha, tá? Para a gente poder entender isso de forma mais clara, né? Então, eu fiz aqui um fluxo básico só para você entender como que funciona a contabilização, né, de toda essa produção, nessa movimentação de materiais. Então, na verdade, você tem aqui, nessa primeira... Deixa eu só abrir aqui o Point of Fix, fica mais fácil para a gente poder ver. Deixa eu abrir aqui o Point of Fix, que é melhor, que aí eu consigo mostrando para vocês. Então aqui você tem, na verdade, um mapa de apuração de custos, que é uma matriz de alocação, né? Então você vai apontar aqui o que teve de mão de obra indireta, né? Isso vem via centro de custos, tá? E depois você vai alocando tudo que foi gasto, né? Mão de obra indireta, aluguel, depreciação, seguro, material de manutenção, material de escritório, tudo que envolve, né, o chão de fábrica, você vai apontando isso dentro de um determinado centro de custo, tá? Então, o centro de custo aqui, na verdade, são esses que estão na coluna D, na coluna E, tá? Na coluna F. São 3 tipos de centro de custos auxiliares, qualquer aqui pode ser
por exemplo, sei lá, controle de qualidade, garantia da qualidade, almoxarifado, e a linha de produção 1 e a linha de produção 2. Então, esses dois aqui, ó, esses dois itens aqui, esses dois centros de custos, na verdade, eles são produtivos. Então, é o pessoal que está de fato trabalhando na produção daquele item, tá bom? Esses aqui são tidos como auxiliares, tá? Que eles prestam serviço para a fábrica, mas para o conjunto como um todo, não propriamente dita para aquela produção específica daquele lote, tá? Eu sei que parece um pouco confuso, mas é assim que a contabilidade trata o custo no método de custeio por absorção, tá bom? Então, você faz os apontamentos, né? E aí tudo isso depois, toda essa carga aqui, né, hoje, de centro de custos, esses custos, né, os custos dos centros de custos auxiliares, eles são acomodados, né? Eles são acomodados no centro de custo produtivo através de direcionador de custo. Aí você usa um percentual qualquer, 40%, 20%, 30%, você pode usar as horas, de maneira que esse total aqui, ó, esses totais aqui, ó, englobem, tá, todo o custo de produção, seja ele direto dos departamentos diretamente ligados à produção daquele determinado lote e os indiretos que vieram através do critério de rateio. Feito isso, então a gente precisa trazer isso para a contabilidade, tá? Então é importante a gente deixar claro que o método aqui que eu estou mostrando do ponto de vista contábil é o custeio por absorção, que é aquele que você acomoda todos os custos de produção para dentro do estoque em elaboração, que é uma conta que fica lá no ativo. Então todo custo ele fica ativado, ele não vai para o resultado da empresa, tá? Ele só vai para o resultado da empresa mediante a venda, tá? Através da venda. Aí quando ocorre a venda é feito a contabilização do custo do produto vendido e isso vai para a linha, para a DRE, para poder fazer o cálculo do lucro bruto, né? E por aí vai poder apurar o resultado para oferecer a tributação de RPJ e CSLL, tá bom? Mas isso depois eu vou passar um pouquinho mais à frente. Então, esse razão aqui que vocês estão vendo? Esse razonete aqui que vocês estão vendo, na verdade, entenda-o como uma ordem de produção. Então é exatamente isso que acontece. Então, quando inicia-se uma ordem de produção, você requisita a matéria-prima para produzir aquele determinado produto, você aplica a mão de obra direta através das horas trabalhadas, que são devidamente apontadas em sistema, e o custo indireto você traz para dentro dessa ordem de produção, para dentro do custo do produto, através de quem? Do mapa de apuração, do critério de rateio. Tá? Então, o critério de rateio, na verdade, para fins de decisão, né, de margem de contribuição do produto, ele não serve, porque ele está poluído com esse critério de rateio que é totalmente arbitrário. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é para atender uma legislação fiscal, para atender a Receita Federal, para fins de imposto de renda da pessoa jurídica. É basicamente isso, tá bom? E assim, você vai trabalhando com todos os produtos, né? Processo 1, processo 2, ele vai carregando tudo isso, né? E o que acontece? Vamos imaginar que esse razão aqui, tá, essa ordem de produção aqui, na verdade é um produto semi-acabado. Então, quando terminou esse produto semi-acabado, ele precisa ser direcionado para o estoque de produto em elaboração, produto acabado, desculpa, tá? Então, eu vou trazer como exemplo um medicamento, um sorinho que você aplica no nariz que você compra na farmácia. Quando você olha para aquele medicamento, existe duas classificações que você precisa ter em mente de cara olhando para esse produto, tá? Para esse remédio. Então você tem que aquele líquido que está lá dentro eu vou chamar de produto semi-acabado, tá? Porque ele vai ser produzido em grande escala e depois ele vai ser devidamente envasado, tá? O produto acabado já é o sorinho dentro do frasco, dentro do cartucho, já para venda, já disponível na farmácia, tá bom? Então, para produzir aquele fluido, né, aquele sal, tá? Aquela solução de cloreto de sódio, né, um determinado percentual, você produz isso em grande escala e vai envasando conforme
for produzindo o produto acabado. Então é neste momento, tá, que o custo total do semi-acabado, de tudo que foi produzido, aquele lote produziu 100 litros de soro fisiológico, por exemplo. Neste momento, ele passa a ser, ele vai para a contabilidade, tá, para o estoque de produto acabado, quando ele começa a ser envasado e embalado. E isso tudo vai ficar numa conta também lá no ativo de produto acabado. E fica lá, vai ficando lá. Quando ocorre a venda, pessoal, aí o que acontece? A venda, ele vem, né, através do, quando ocorre a venda, né, ele é baixado da conta de estoque, você acredita a conta de estoque do produto acabado e debita o CPV pela venda, pelo custo médio. Então, cada fase aqui dessa produção, você apura um custo médio, tá? Que é a média ponderada móvel, que depois nós vamos aprender numa próxima aula, que são métodos de valorização do estoque, tá bom? Então não se preocupe com isso agora, entender essa sopa de palavras. O que eu preciso que você entenda agora é, de uma maneira sintética, o fluxo de produção, como a contabilidade enxerga a produção em termos de contabilização, tá? Então é bem simples, você tem lá o produto semi-acabado, né, como eu coloquei aqui, tá? E depois que ele termina a produção, ele vai para um estoque de produtos em elaboração, né, onde vai ser feito, aqui seria o estoque de semi-acabado, né, seria o semi-acabado, tá? Semi-acabado, tá? Aí depois, nesse grupo aqui de estoque, você tem o produto em elaboração, que é o PE, né? Produto em elaboração, tá? Que é esse carinha aqui. E aí, quando termina a elaboração desse produto, ele vai para o estoque de produto acabado e fica lá disponível até que seja vendido, tá bom? Então, esse é o fluxo básico da contabilidade de custos. É claro que vai muito mais além do que isso, né? Mas, a princípio, de uma forma resumida, é exatamente isso que acontece quando começa-se a produzir um determinado produto, tá bom? Dito isso, eu vou agora trazer um último exemplo, né, para a gente entender, né, como funciona a alocação, né? Então, esse é um modelo de ordem complexa, onde você faz os rateios que eu mostrei lá na planilha, né? Então, você vai dividindo a requisição, né, para alocar esse produto semi-acabado, né? E depois o produto em elaboração, ele entra na montagem, né? E o produto acabado que também fica disponível para venda. Então você vai alocando isso, você vai distribuindo esses custos, apontando as horas em cada fase da produção, né? Então, no departamento de corte foram gastos 120 horas para produzir, né, um determinado produto, tá? E no departamento de montagem levou-se 40 horas para produzir também um determinado produto, né? E depois ficou um total de 50 horas para embalar, para colocar na caixa, para poder mandar para a transportadora, tá? Então é basicamente isso, tá? O que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é justamente esse conceito de ordem de produção. Então você entendeu que a ordem de produção, na verdade, ela é um coletor de custos, tá? É um grande coletor de custos que vai acomodar todos os custos de produção, seja ele via critério de rateio, requisição de materiais, tá? Tudo isso nós vamos aprender no decorrer do curso, tá bom? Eu vou entrar em cada detalhe. Eu ainda não consegui fazer exercícios com vocês porque eu vou precisar comprar uma mesa digitalizadora. Eu tentei fazer a resolução de exercícios com caderno, lanterna e uma câmera, só que infelizmente não ficou legal por conta de iluminação e depois fica ruim porque eu tenho que acomodar a tela, né? Eu fico sem espaço para poder desenvolver os exercícios, tá? Mas eles já estão prontos, né? E depois, com o tempo, eu vou gravar essas aulas resolvendo os exercícios também, tá? Então, eu vou comprar essa mesa digitalizadora em breve. Eu preciso receber o 13º mais à frente. Aí eu vou comprar essa mesa para a gente poder resolver os exercícios aí na mesa digitalizadora, vai ficar bem bacana, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desejo você uma excelente noite, tá bom? E uma excelente semana. Bons estudos!